Olá galera do canal Tecnologia e Curiosidade Oficial. Nesse vídeo iremos conhecer um pouco sobre o olho humano. Gostando do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Bora para o vídeo. Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão dos animais. O olho humano é um complexo sistema óptico capaz de distinguir até 10.000 cores. Os olhos apresentam como funções principais a visão, nutrição e proteção. Ao receber a luz, os olhos a convertem em impulsos elétricos que são enviados ao cérebro, de onde são processadas as imagens que vemos. As lágrimas, produzidas pelas glândulas lacrimais, protegem os olhos de poeiras e corpos estranhos. O ato de pestanejar também contribui para manter o olho sempre hidratado e limpo. Nem as câmeras fotográficas mais modernas chegam perto da complexidade e perfeição dos olhos ao capturar imagens. Anatomia e histologia dos olhos. Os olhos apresentam forma de uma esfera com 24 mm de diâmetro, 75 mm de circunferência, 6,5 cm3 de volume e peso de 7,5 gramas. Eles estão protegidos em cavidades ósseas no crânio chamadas órbitas e pelas pálpebras. Assim, eles ficam protegidos de lesões e as pálpebras impedem a entrada de sujeiras. A sobrancelha também dificulta a passagem de suor para os olhos. Histologicamente, os olhos são formados por 3 camadas ou túnicas, externa, média e interna, componentes do olho humano. Os principais componentes do olho são: esclera, é uma membrana fibrosa que protege o globo ocular, sendo vulgarmente chamada de o branco dos olhos. É recoberta por uma membrana mucosa, delgada e transparente, denominada conjuntiva. Córnea, é a parte transparente do olho, constituída por uma fina e resistente membrana. Tem como função a transmissão de luz, refração e proteção do sistema óptico. Coroide, é uma membrana rica em vasos sanguíneos, responsável pela nutrição do globo ocular. Corpo ciliar, tem como função secretar o humor aquoso e contém a musculatura lisa responsável pela acomodação do cristalino. Íris, é um disco diversamente colorido e envolve a pupila, porção central que controla a entrada de luz no olho. Retina, a parte mais interna e importante do olho. A retina possui milhões de fotorreceptores, que enviam sinais pelo nervo óptico até ao cérebro, onde são processados para criar uma imagem. Cristalino ou lente, é um disco transparente localizado atrás da íris com a função de realizar a acomodação visual, pois pode alterar a sua forma para garantir a focalização da imagem. Humor aquoso, líquido transparente localizado entre a córnea e o cristalino com a função de nutrir essas estruturas e regular a pressão interna do olho. Humor vítreo, líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. No olho humano existem 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones possibilitam a visão em cores, enquanto os bastonetes são usados para a visão no escuro em preto e branco. Por trás do olho localiza-se o nervo óptico, responsável por conduzir os impulsos elétricos até o cérebro para que sejam interpretados. Como funcionam os olhos? Formação da imagem no olho humano. Inicialmente, a luz atravessa a córnea e chega à íris, onde a pupila controla a intensidade de luz a ser recebida pelo olho. Quanto maior a abertura da pupila, maior é a quantidade de luz que entra nos olhos. A imagem chega então ao cristalino, uma estrutura flexível que acomoda e focaliza a imagem na retina. Na retina existem diversas células fotorreceptoras que, através de uma reação química, transformam as ondas luminosas em impulsos elétricos. A partir daí, o nervo óptico os conduzem até o cérebro, onde ocorre a interpretação da imagem. Cabe ressaltar que no cristalino a imagem sofre refração, logo, forma-se uma imagem invertida na retina. É no cérebro que ocorre o correto posicionamento. A cor dos olhos humanos. A cor dos olhos é determinada através de herança genética poligênica, ou seja, existe a atuação de diversos genes para a definição desta característica. Assim é a quantidade e tipos de pigmentos que existem na íris que irão determinar a cor dos olhos de uma pessoa. Por sua vez, a cor da íris não é uniforme, consta de 2 círculos, o externo, em regra mais escuro que o interno, e entre os dois, uma zona clara, intermediária. Ela se apresenta em 4 colorações principais: o castanho, o verde, o azul e o cinzento. No centro da íris encontra-se a pupila, que consiste num pequeno círculo que altera o seu tamanho conforme a intensidade de luz do ambiente. Pupila. A pupila muda de tamanho conforme a intensidade de luz que recebe. Doenças dos olhos. Algumas doenças podem acometer os olhos. As principais são: alergia ocular, é uma inflamação dos olhos causada pelo contato com determinada substância.
A alergia mais frequente é a conjuntivite alérgica. Astigmatismo ocorre quando a córnea apresenta uma alteração nos eixos da sua curvatura, resultando em visão desfocada. Blefarite, inflamação comum e persistente das pálpebras. Catarata, opacidade total ou parcial do cristalino produzindo visão desfocada e cores desvanecidas. Conjuntivite, inflamação da conjuntiva. Estrabismo, desvio ocular por perda da correspondência retiniana normal de um dos olhos, com perda do alinhamento. Hipermetropia, formação da imagem visual por trás da retina. Miopia, erro de refração que afeta a visão à distância. Terçolho, é a infecção de uma pequena glândula da pálpebra. Geralmente forma um pequeno nódulo palpável, doloroso e avermelhado. Gostaram de aprender um pouco sobre o olho humano? Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo.